Olá a todos, eu sou Fernanda Oliveira Borges, eu sou técnica em assuntos educacionais, trabalho no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, SAPED, da PROACE, sou formada em letras, habilitação português e espanhol, e estou aqui hoje para dar uma mini aula, tá? Uma pequena fala sobre práticas de leitura e escrita. Pensando no ensino superior, pensando na importância dessas práticas para um aproveitamento melhor desse período universitário que vocês estão, nós recebemos muitos alunos com algumas queixas de dificuldade em realizar provas, dificuldade às vezes, no nível, de leituras, dificuldade em colocar as ideias no papel. E a gente observa que isso vem desde o ensino básico, que esse aluno não foi preparado para essa realidade acadêmica. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cultura acadêmica, os problemas que os alunos enfrentam e algumas práticas possíveis, simples, de serem realizadas para que vocês melhorem e aproveitem melhor esse período na universidade e pós-universidade também, para que sejam profissionais mais reflexivos, que produzam seus textos, que leiam bons textos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar minha tela e iniciar a apresentação, da aula Práticas de Leitura e Escrita. Como eu já disse, sou Fernanda Oliveira Borges, sou formada em letras, tenho mestrado em educação, também pela UFTM, e estou atuando hoje no SAPED, e pensei nessa aula justamente a partir de tudo que a gente ouve dos estudantes, sobre essa dificuldade, nessa adaptação a essa cultura acadêmica. Nós podemos dizer que trata-se de uma cultura complexa, que costuma permanecer implícita nas aulas universitárias. Como amostra de sua especificidade, é possível comprovar diferenças significativas entre as tarefas de leitura e escrita demandadas em nível universitário com relação ao ensino médio. Normalmente, essa escrita, essa leitura que é realizada lá no ensino médio, ela é muito formatada com o objetivo que o aluno preste o Enem, para que ele é muito voltado para o teste do Enem, para que você realize uma prova, não exatamente para que você construa um conhecimento próprio, que você seja autor dos seus textos, que tenha uma liberdade ali na escrita. Lógico que sempre liberdade a gente não vai conseguir 100%, mas assim, lógico que você tem os momentos, a gente vai falar um pouco aí sobre escrita criativa também, mas normalmente o ensino médio é difícil, o curso de ensino médio que prepara esse aluno para o nível universitário, Então, a gente observa que, no entanto, entre o ensino médio e a universidade, os estudantes não passam por uma transformação linguística significativa que faça com que eles cheguem aos diferentes cursos habilitados a ler textos acadêmicos e científicos. Aí a gente entra aqui no que a gente fala sobre adaptação, que os alunos ingressam na universidade e aí a gente observa esse estranhamento, com a linguagem científica, com a necessidade de se colocar algumas vezes no texto, como se colocar, até que ponto se colocar no texto, o que dizer, porque, agora eu tenho que dizer, agora eu tenho que construir, tentar construir, pelo menos, um conhecimento novo,
e isso causa uma estranheza e uma certa dificuldade nos alunos, né? E aí é onde a gente vê muitas vezes lá, quando o aluno vai fazer uma avaliação, e ele precisa pensar e refletir, quando sai, né, do caminho proposto, responda aí, né, pergunta e resposta, o aluno vai enfrentar dificuldades, né? Quando uma pergunta, ele precisa dissertar e falar, argumentar em cima do que ele vai defender e ele vai enfrentar dificuldades aqui no ensino superior. Porque ele não passou por essa transformação, né, linguística que permite que ele acesse com mais facilidade essa linguagem científica. Muitas vezes, quando ele percebe que ele precisa fazer esse movimento, ele já está engajado nas atividades e precisa aprender ali, vamos dizer, na marra, né? Então, o que a gente observa? Muitos alunos ingressam na universidade e apresentam a ideia de que ler textos acadêmicos é cansativo, chato, difícil, né? Uma linguagem diferente do que normalmente o aluno está acostumado. Ele opta por copiar as ideias do texto, mesmo sem compreendê-las. Isso é plágio, é crime. Então, sempre que você precisar trazer um trecho de algum texto, você tem que se utilizar das referências, né? Você tem que referenciar, você tem que dizer quem é o autor daquele texto, né? Não simplesmente copiar de outro texto e passar para o seu como se fosse seu e, ok, isso é plágio, cuidado. Opta por copiar tudo que o professor diz durante a aula, muito mais comum, né, do que a gente pensa. Então, ao invés do aluno pensar sobre o que está sendo dito, questionar, perguntar, participar da aula, a preocupação do aluno é muito maior em copiar tudo que o professor diz, para que na hora da prova ele simplesmente reproduza tudo que o professor, ele só repita, né, o que o professor disse em sala de aula, sem pensar, sem refletir naquilo, né, sem realmente aprender aquilo, né, ele não transforma aquilo num conhecimento, ele é uma informação que ele recebeu e ele só vai copiar na prova ali. Resume ou resenha o texto, muitas vezes de forma equivocada. Muito cuidado com isso, gente. Resumo, resenha, resumo crítico, resumo simples. Prestem atenção nas aulas de metodologia científica, observem, perguntem, conversem com os professores, porque essas informações, esses resumos que vocês fazem podem ser valiosos para vocês no final do curso, né? Não se for pensar no seu TCC, então você precisa, né, às vezes de algumas anotações. Se você tiver isso organizado, feito, realizado de uma forma já correta, né, organizada e correta, fica muito mais tranquilo lá no final, né, porque você já fez aquelas leituras, já tem as resenhas prontas, lógico que você vai ler outros livros, outros materiais, isso é fato, mas se você já tiver esse hábito de organizar suas leituras, já é um grande passo à frente. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso também adiante, quando a gente for falar sobre as práticas. Então, dessa forma, o aluno pode aprender, na verdade, a mera cópia, né? Copio de um texto para o outro, né? Copio a mera repetição, repito na prova o que o professor disse em sala de aula, simplesmente, sem pensar, sem questionar, sem refletir sobre aquilo. E a memorização. Eu memorizo aquilo para o momento da prova e depois eu não tenho mais essa informação e nem sequer o conhecimento, né? Informação, a gente está falando aqui, informação que vai embora, né? Que você acumula.
mas que você não pensa sobre, se você não reflete sobre essa informação que você recebe, você não constrói conhecimento, né? A gente não pode chamar isso de conhecimento. Esse repetir, esse copiar, esse memorizar e amanhã não sei mais nada, tá? E aqui eu repito muito prova, porque eu observo muito, na maioria dos alunos, na maioria não, vou falar em muitos alunos que a gente ouve, que a maior preocupação que eu observo nesses alunos é a preocupação com a prova, com o resultado, com a aprovação, e não com a construção de um conhecimento, né, sólido, reflexivo, que esteja baseado em suas vivências, nas suas experiências. Então, quando eu falo aqui de prática de escrita, de leitura, eu estou pensando muito nessa questão da vivência, tá, gente? De experiência, de construção de conhecimento. Não estou aqui dando fórmulas para que você seja aprovado, né, na avaliação, simplesmente. Né? Então, por isso eu falo práticas, porque assim, é algo que você vai precisar levar para a vida, não é algo momentâneo para a prova que você vai fazer semana que vem. Muitos ingressam na universidade e apresentam a ideia de que ler textos acadêmicos... estou repetindo. E muitos desses alunos, eles não vão priorizar, quando eles já vêm com essa ideia de que, né, essas ideias equivocadas sobre a leitura, sobre o texto acadêmico, esses alunos tendem a não priorizar o ato de concordar ou discordar, que é algo importante a ser trabalhado, por isso que quando você lê um autor, quando você assiste a aula, você precisa pensar sobre, né, concordar, discordar. Posso concordar, posso discordar também, mas eu preciso ter argumentos para isso, né? Eu preciso ler, eu preciso escrever para poder, né, pensar sobre aquilo de uma forma mais concreta, e a partir daí eu vou argumentar por que que eu discordo, né? E aí a gente chega num diálogo, né? E é isso que vai te fazer crescer, que vai te acrescentar, que vai te fazer construir algo novo, né? E não apenas coletar e juntar informações que amanhã vão se perder, né? Então, o ato de argumentar é importante, posicionar-se criticamente, né? E esse posicionar-se criticamente, ele precisa sempre estar baseado numa visão realmente crítica e não numa repetição de ideias de outros, né? Não baseado em crenças no senso comum. Então, são essas ações que a escrita científica te cobra, né? Que você precisa saber fazer essa troca de conhecimentos e informações, mas você precisa estar preparado para isso, né? Você precisa ler, se formar, pensar, refletir sobre o que você está discutindo e estudando. Ter prazer de ler e produzir textos, né? Que a gente pensa que, quando a gente vê lá no início, que o aluno acha chato, terão disciplinas que você vai ter, né? Mais afinidade ou não. Mas dentre, né, uma matriz inteira, né, dentro de um curso, você vai ter áreas que você vai ter um pouco mais de prazer, né? Então, esse prazer de ler e produzir textos é importante. Descobrir onde eu estou dentro desse curso, onde eu me encaixo dentro desse curso, o que me dá prazer,
onde que eu vou produzir aqui e estarei bem, né? Terão leituras que serão obrigatórias, que não vão te agradar tanto, mas você precisa pensar pelo lado das disciplinas que também te agradam e que você precisa reunir, né? Todas essas informações e construir o seu conhecimento. Nem sempre, nem todas as leituras serão agradáveis, nem todas serão proveitosas para o seu fim, mas se você tiver prazer, ao menos em alguma parte desse curso, é muito, isso é importante, né? Então, você precisa nutrir esse prazer. O que me dá prazer nesse curso? Quais as leituras que me dizem algo, né? Que mexem com as minhas experiências e as minhas vivências, assim. Alguns desafios enfrentados pelos estudantes na leitura escrita. Fatores culturais, o não hábito, né, de leitura escrita, não gosto, algumas crenças, até aqui sobre a escrita como um lugar elitizado, que são poucas pessoas que têm essa capacidade de escrever, como se escrever fosse para poucos, para iluminados, e não é bem assim, né? A escrita escolarizada, que a gente diria formatada, né? Essa escrita, vamos supor, pensar no ensino médio, é uma escrita formatada para os fins do Enem, né? Para que o aluno seja aprovado no Enem, ele precisa escrever assim, assim, assado, né? Tem todas as... Ele precisa escrever, né, um texto dissertativo e tem uma receita, né, do que ele deve seguir para que ele seja aprovado no Enem. E chega no ensino superior, você precisa ter um pouco mais de autonomia, né, precisa se conhecer um pouco mais para que você produza um conhecimento novo, diferente, né? Não só reproduza o que já existe. Imposição de regras ao ato de escrever, o que tira um pouco, né, às vezes um pouco prazer de escrever, porque realmente tem algumas regras que a academia impõe, a escrita que o aluno vai ter que criar estratégias para escrever além disso, né? O acesso à linguagem científica, né, onde muitas vezes a qualidade se confunde com a qualidade se confunde com a nível de dificuldade, vamos dizer assim, né? Quanto mais difícil um texto, melhor o autor. É uma ideia equivocada. A linguagem científica, ela precisa ser acessível, né? A gente não faz ciência apenas para ficar entre os muros da universidade, ela precisa alcançar a comunidade, mas dentro, né, da academia, nós enfrentamos algumas dificuldades de acesso mesmo à linguagem. Tendência a trabalhos acadêmicos organizados exclusivamente por fragmentos de outros textos, é o copia e cola, né? Copio um autor aqui, vou ali na internet e busco um outro trecho ali, e aí a gente vê aquele trabalho que a gente chama de Frankenstein, né? Mistura vários textos e que ao fim não diz nada, porque a pessoa, ela muitas vezes nem se deu ao trabalho de ler esses textos que ela utilizou para poder construir algo de autoria própria. E falta de motivação para dizer, né, que é uma autoria diluída, né, que o autor, muitas vezes, esse autor, estou falando do estudante, encontra tantas regras,
tanta imposição, né, a gente falou de regras nesse ato de escrever, né, tem a formatação textual, tem, né, o referenciar, você precisa ter esse cuidado todo com as palavras, com as paráfrases, e às vezes o autor ele não se sente autorizado a dizer o que ele precisa, o que ele quer, né, a partir da experiência dele. Então, são alguns dos desafios que serão enfrentados e é importante pensar mesmo em estratégias como superar, né, esses fatores aí que fazem parte da vida acadêmica, que todos que passam por ela enfrentam, os professores enfrentam, então é criar estratégias e pensar na melhor forma para si de se colocar nos seus textos, né? E para isso a prática da escrita, a prática da leitura é extremamente importante. Eu vou sugerir aqui algumas práticas que seriam importantes de leitura. A primeira, ela é muito simples, assim, é algo muito simples, mas que a gente observa que não é hábito dos estudantes e muitas vezes os alunos perdem muitas oportunidades, eles perdem prazos importantes por conta da falta de hábito de ler informações que se referem à universidade. E aqui eu falaria sobre curiosidade, sabe? De saber o que te cerca, né? O que acontece dentro da minha universidade, né? Seria a página da universidade. O que está acontecendo? Quais os espaços? O que tem sido discutido e apresentado? O que a página da universidade tem privilegiado de informações? Né, os e-mails institucionais, chega tanta oportunidade, né, de bolsas, de extensão, pesquisa, os editais, os regulamentos de graduação, muitos problemas a gente vê os alunos enfrentando, porque não leem, né, não leem, não tem essa curiosidade de saber o que acontece, o que é o seu curso, qual a proposta do meu curso, por que meu curso, como o meu curso é projetado, sabe, assim, no que ele me atende, qual a proposta desse curso para minha formação. Parece estranho, né, essa dica como prática de leitura, mas é um indício, assim, de curiosidade, de olhar ao redor, de observar o que acontece, né? Então, leitura não é só você devorar 20 livros, mas não sabe, né? Não sabe o que se passa ao seu redor, não sabe o que se passa, né, ao entorno, assim. Então, é uma dica simples, mas eu considero ela importante, assim, como prática de leitura. Ler textos por pura fruição, intercalando com os acadêmicos, ler livros, né, literários, com temas que te interessam, alternando com os livros acadêmicos. É importante isso para ampliar também um pouco mais a sua visão, né, de mundo, olhar para outras áreas, além da sua formação. Acostumar-se a produzir pequenos textos a partir das leituras realizadas ao longo do curso, especialmente aqueles livros de temas de seu interesse. Ou seja, acostumar-se a anotar sobre tudo que você lê, sobre tudo. Por isso que eu falo lá no início sobre aprender desde o início do curso, o que é uma resenha, o que é um resumo, o que é uma resenha crítica, para que você já se acostume
com esses gêneros acadêmicos e já faça da forma correta, desde o início, que isso já facilita muito mais para frente quando você tiver que fazer o seu TCC, que você tem um histórico de leituras, né? Você vai conseguir visualizar onde uma conversa com outra. Importante. E principalmente livros de temas do seu interesse, né? Justamente pensando no TCC. Buscar realizar pesquisas prévias quando o assunto for muito denso, disciplinas que você enfrentar muita dificuldade, busca novas pesquisas, né? Quando você tiver que escrever um texto, por exemplo, para algum trabalho, provas normalmente os professores já dão um norte, assim, né? Mas se você tiver que fazer uma pesquisa, por exemplo, talvez realizar pesquisas, né, em outras áreas, ouvir outras pessoas falando sobre, né, conversar com os colegas sobre as temáticas, que é importante, que já vai te direcionando para essa parte mais pesada de algum conteúdo, de algum texto que você precisa escrever, que vai exigir muito de você. Então, começar aos poucos, né? Quando tiver uma grande tarefa, um conteúdo muito pesado, começar de pequenas tarefas, de pequenos textos, partes mais simples para poder entender o todo ao final. Buscar reconstruir sua relação com o seu próprio saber, através do ler, escrever e pensar. Ou seja, não é só ler e escrever qualquer coisa, a qualquer tempo, mas pensar sobre, né? Alinhar todas essas três esferas, né? O que eu leio, escrevo sobre, penso sobre, busco outras leituras sobre, né? Escrevo e essa tríade é muito importante para uma verdadeira construção, né? De algo, de um conhecimento diferente, seu próprio, a partir do que te forma, né? Vou apresentar agora algumas dicas para escrita, algumas dicas de práticas de escrita. Escrita de um diário da graduação ou de TCC, do seu TCC. Para quem está iniciando o curso, está no segundo, terceiro período, ainda dá tempo, né, de iniciar uma escrita de um diário mesmo, da graduação, né? Você vai anotando as disciplinas que você vai cursando, onde estão as maiores dificuldades, você realiza as resenhas do seu curso ali, nesse livro, nesse caderno, né? Nesse diário, vai anotando algumas ideias, possibilidades. Eu quero fazer iniciação científica futuramente. Qual o tema que eu poderia pesquisar? Escreve um pouco sobre aquilo, né? Futuramente você volta naquela anotação, vê se ainda é aquilo que você deseja, né? Então, para que as informações não fiquem perdidas, né? Sobre o seu percurso universitário. E sobre o TCC, agora que eles já estão no nível mais avançado, seria importante fazer uma escrita em diário do TCC, né? Quais os temas, quais os possíveis orientadores, quais as temáticas que me interessam, onde eu encontro o meu caminho aqui, que ajuda muito. Eu falo por experiência própria. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz um diário, né, do mestrado, e esse diário é anterior, inclusive, ao mestrado. Eu tive anotações dos projetos, né, que eu tentei por 2 vezes, a primeira vez, então eu tenho, assim, a proposta do primeiro projeto que eu escrevi, como foi,
depois do segundo projeto, e fui anotando tudo. Assim, não tudo que eu não consegui, mas assim, em muitos momentos ao longo do mestrado, eu voltei nesse diário, tá? Por exemplo, na hora dos bloqueios de escrita, eu voltava constantemente nesse diário e sempre eu tinha alguma luz, assim, a partir daquilo que eu havia escrito, tá? Alguma luz que me orientasse a continuar, ou não é isso mais, o que eu quero já mudou o meu foco. Então, ajuda muito para você entender um pouco melhor as suas ideias. Então, isso te ajudaria a anotar tudo que você precisa em um só lugar, acompanhar a sua evolução ao longo da graduação ou da sua pesquisa, né, de TCC, te ajuda a manter o foco, né, nas tarefas, as dificuldades que você vai enfrentar, as conquistas, anotações de todas as leituras realizadas. É um exercício importante. Escrever sobre disciplinas cursadas ou livros lidos, ter esse hábito, né, de sempre escrever. Finalizei uma disciplina, fui aprovado ou fui reprovado. Escrever sobre como foi a sua vivência nessa disciplina, o que você aprendeu, o que você leva, o que você aproveita e o que você não aproveita dessa disciplina. Assim, que você acredita, né, que vai aproveitar e o que não vai aproveitar, com quais disciplinas ela se liga mais adiante futuramente, e de livros lidos também, principalmente, né, que você pode utilizar futuramente. Participação em eventos científicos, de iniciação científica ou extensão. Fernanda, mas isso não é escrita, não é prática de escrita. É porque você vai acabar sendo forçado a escrever, tá? Você vai precisar de um projeto, né? No caso da iniciação científica, sim, né? Você precisa de um projeto, você vai escrever, sim. Mas extensão, você pode publicar, né, resumos, trabalhos completos em eventos científicos, participar sempre de eventos científicos, anotar, fazer anotações, né, sobre palestras, participar das comunicações que te interessam, sobre temas que te interessam, e tudo isso sempre como prática de escrita, né? E participar de eventos científicos com submissão de trabalho é muito importante, gente, assim, porque nesses eventos vocês vão ouvir outras pessoas, profissionais diferentes, colegas, que vão comentar sobre o que vocês estão escrevendo. E isso contribui de uma forma absurda, tá? Para a sua formação, para o seu desenvolvimento intelectual enquanto universitário, né? Então, assim, uma disciplina um estágio que você participou, você pode fazer um relato de experiência, né, sobre esse estágio e apresentar, e discutir falar sobre os resultados, o que você fez. É uma atividade, assim, de enriquecimento mesmo, para todos os universitários. Escrever um memorial, que é uma forma de compreender como o curso se relaciona com a sua vida. O que é um memorial? É um relato que você faz sobre a sua trajetória profissional e escolar. Então, você vai relatar, né, de uma forma breve, como foi o seu ensino básico, como você ingressou, por que você escolheu aquele curso. Aqui, lógico, eu estou propondo um memorial pessoal, né? Quando você for escrever um memorial para concorrer a um mestrado, um doutorado, tem normas próprias, né? Um memorial. Mas aqui, como a gente está falando com graduandos, a gente está pensando em práticas de redação mais livres, assim, também, eu proponho que vocês pensem nisso. Por que eu escolhi esse curso? No que ele me
quais as minhas experiências que me levaram a escolher esse curso, onde eu me encontro aqui dentro desse curso, quais as disciplinas e áreas que me movem aqui dentro desse curso, quais as escolhas, quais os objetivos que eu tenho profissionais, acadêmicos. É uma forma interessante, assim, de treinar a escrita enquanto algo pessoal, né? Uma forma de se compreender e pensar nessa sua relação da sua vida com o curso que você escolheu, né? E talvez até delinear aí áreas de formação, né? Dentro da sua trajetória. E a escrita criativa, né? Para quem se interessa, quem tem interesse, né? Poema, contos e etc., escrita livre, toda a escrita é válida, é importante e te acrescenta. Então, a minha sugestão é escreva, né? Escreva, e para a escrita acadêmica, aí você precisa conhecer, né? Aí você precisa estar mais atento à metodologia científica, né? As disciplinas de metodologia científica, as normas da BNT, ler um pouco mais sobre produção do conhecimento, né? No ensino superior, que aí já seria um outro patamar, assim, de escrita, mas que você vai internalizando, né, ao longo dessa passagem pelo ensino superior. Vou dar aqui algumas sugestões de canais com orientações importantes sobre leitura e escrita. Tem um canal do YouTube chamado ANES, Instituto de Bioética. Tem uma professora que eu gosto muito, a Débora Diniz, e ela tem alguns vídeos onde ela fala muito sobre a escrita acadêmica, tá? Tem um curso todo sobre escrita acadêmico, mesmo que seja um instituto de bioética, mas assim, podem acessar que esse curso ele atende a todas as áreas, tá? Do conhecimento. Canal YouTube Textualizando, que é um projeto de extensão da UFTM também. Ele traz vários vídeos semanalmente que tratam sobre a escrita, sobre leitura e escrita, muito válido. Eu vou sugerir um agora daqui a pouco para vocês, como complementação aqui do que a gente está conversando. Canal do YouTube Rosana Pinheiro Machado, que é um curso de escrita acadêmica também, tá? Todos esses três vale muito a pena vocês darem uma olhada e acompanhar, que são dicas excelentes sobre leitura e escrita, especialmente acadêmica, tá? Para o ensino superior. E algo muito importante que a gente precisa pensar na questão da escrita, algumas perguntas que a gente precisa se fazer. Qual o meu melhor momento para ler? Qual o melhor lugar para ler? Né? Começar a fazer essas perguntas para poder se dedicar um pouco mais a essas ações. Qual o melhor momento para escrever? Quais são as memórias pessoais e escolares que eu apresento sobre leitura? Quais as memórias pessoais e escolares que eu apresento sobre escrita? Né? Ou seja, você vai pensar sobre todo o seu percurso e pensar, né, que memórias eu trago sobre leitura e escrita, né, dentro de todo esse percurso. Quais os meus desafios para a realização da leitura e escrita acadêmica? Quais as minhas habilidades? Tenho dedicado tempo suficiente para leitura e escrita?
Minhas escolhas têm beneficiado a minha formação, tanto profissional quanto intelectual? Quais são os laços de minha vida privada com a minha vida acadêmica? E lembrar sempre de relacionar o ler, o escrever e o pensar sobre o que ler e escrever, tá? Então, pensar sempre nessa tríade aí, com muito se agarrar a ela, para que você consiga se desenvolver um pouco mais no conhecimento. Então, o objetivo dessa aula foi buscar alternativas para o bom aproveitamento da leitura e da escrita a partir do que te constitui, a partir do que você é, a partir das suas experiências, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? Dentro da leitura e escrita e avançar no meu conhecimento, né? E ter uma trajetória acadêmica mais satisfatória, né? Mais proveitosa, né? Então, aqui como sugestão, né, como atividade dessa aula, eu vou pedir para vocês responderem essas perguntas, tá? Sobre autoconhecimento para vocês. Vai ser um exercício importante para começar a pensar e refletir um pouco melhor, tá? Sobre essas práticas de leitura e escrita e o que você pode fazer para melhorar, né? A partir dessas dicas, o que eu posso colocar em prática, o que me serve, o que não serve. Agora está na sua mão, tá bom? Eu vou deixar para vocês um vídeo como complementação dessa aula do professor Milan Poo, chama-se Diário de Leitura, tá? E eu sugiro que vocês assistam e respondam ao questionário proposto para a complementação dessa aula, tá bom? Até mais. Muito obrigada a todos. Deixa eu tirar a tela. Muito obrigada a todos. Que vocês aproveitem bem esse curso, que vocês tenham um bom aproveitamento desse curso. Se quiserem conversar, falar algo sobre, estou à disposição, tá? Meu e-mail é fernanda.borges@uftm.edu.br. Eu vou deixar para vocês disponível na aula, no material, e bom aproveitamento para vocês, tá? Até mais.